Oi, tudo bem? Bem-vindos ao Jardim da Sabedoria. Vamos para mais uma aula de artes visuais e seguimos ensinando com amor, porque conhecimento é poder. Vem comigo! Professora Vera Lúcia, mulher piauiense apaixonada pelo que faz e curiosa das tecnologias, licenciada em matemática e artes visuais. Então vamos ver um pouco de arte moderna, partindo aqui das vanguardas europeias. Vamos então. As vanguardas europeias aconteceram no início do século XX. São movimentos artísticos, vanguardas vem da questão de ser o início pioneiro, né? Que deu o primeiro passo em direção a grandes transformações, como de fato ocorreram, e a gente vai poder observar ao longo do século XX. O contexto é o período entre guerras, da Primeira e da Segunda Grande Guerras, então a arte vai caminhar um pouco nesse cenário. Destacando aqui o futurismo, que tinha a sua demonstração das questões da tecnologia e da industrialização, né? E retratando a questão da velocidade, quanto as máquinas aceleram a vida humana. O cubismo, outro movimento artístico aí do conjunto das vanguardas, que tinha a geometrização das formas como uma técnica para suas produções artísticas, com o abandono da perspectiva em 3D, entre outros aspectos. Tem também o surrealismo, é um outro movimento muito interessante de se estudar, que vai buscar uma representação visual, principalmente, a partir das fantasias, né, dos estágios, melhor dizendo, do mundo da loucura humana, passando aí pelas questões relacionadas ao estado onírico, né, os sonhos, as perturbações, e o expressionismo, que vem como uma oposição ao impressionismo em alguns aspectos, né? Vale ressaltar sobre isso, e representando os sentimentos e as emoções humanas. Então, se o período era entre guerras, eles tinham muito material, né, para trabalhar. O modernismo no Brasil, a primeira fase de 1922 a 1930, destacando a Semana de Arte Moderna, que foi um movimento que aconteceu em fevereiro deste ano, de 1922, lá em São Paulo. E o contexto tinha a morte, o sofrimento, né? A insatisfação política, estagnação econômica. Nessa primeira fase, se caracterizou mais pela busca por uma arte genuinamente brasileira, e tiveram vários manifestos, como o Manifesto para o Brasil, o Manifesto Antropofágico, o Manifesto Verde e Amarelo, entre outros. E destacando aqui algumas características, como a valorização do folclore, da arte e da cultura popular, certo? E aí o tempo foi passando e as coisas foram mudando, foram amadurecendo, e vieram a segunda fase de 1930 a 1945. Aqui as temáticas agora são as questões nacionalistas. Nessa segunda fase, também conhecida como geração de 30, é uma consolidação da arte brasileira. Aqui ela está um pouco mais madura, digamos assim. E um destaque aí para a literatura, com a vasta produção de textos poéticos em verso e prosa. E a estética entra aí com um apreço pela liberdade de expressão. Então, tem todo um apelo social. E as características
que destaco aqui para vocês, neste resumo, são as críticas à realidade social brasileira e a valorização da diversidade cultural. Então, nacionalismo, regionalismo, a identidade do povo brasileiro. E vem então a terceira fase do modernismo brasileiro, de 1945 a 1960, a temática que agora é social e urbana, porque as cidades estão crescendo, há uma migração, um êxodo rural, né, saindo lá da zona rural e vindo morar na cidade, e os aglomerados vêm junto com as consequências, os problemas. Essa terceira fase, conhecida como geração de 45, né, já tem um culto à forma, e entra também o aspecto das questões arquitetônicas, as construções das casas, dos prédios, né, praças, ruas e etc. Um movimento aqui simbolista, né? Então o simbolismo está muito presente, principalmente na prosa urbana, né? Literatura. Na pintura, ela fugiu, né? Sempre nessa tentativa de fugir dos padrões acadêmicos. E as características, destacando aqui uma forte preocupação com a estética e a valorização da métrica e da rima, tá? Então, essa questão formal que eu estou falando aqui nessa terceira fase do modernismo. Conhecendo alguns artistas, como Tarsila do Amaral, e suas obras, são muitas, ela, juntamente com seu esposo e um grupo de amigos, estiveram aí à frente nessa questão da Semana de Arte Moderna Brasileira de 1922. E essa obra, Abaporu, o autorretrato dela, que também demonstra essa questão de uma pintura simples, em termos de acabamento, mas com uma estética maravilhosa, né? E nós destacamos também a Anita Malfatti, outra artista da época. Aqui eu trouxe duas obras dela. A gente percebe aí as pinceladas meio borradas, meio grosseiras, porque não tinha aquela preocupação com a imagem em si, mas com o conceito, com a ideia, né? Com a atitude. Então, era retratando as pessoas simples, né? A estudante, a boba e assim por diante, né? Entre tantas outras obras. Outro artista que também destacou bastante foi de Cavalcante. Aqui eu trouxe duas obras dele, com mulheres protestando, olha, questão do contexto social, né? Então as mulheres estavam levantando bandeira, lutando pelo direito ao voto, por dignidade, igualdade, poder trabalhar fora, né? Poder ser independente. E esse painel aqui, chamado de Candangos, que está lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, né? Foi feito em 1960. Cândido Portinari, outra referência, né? Ele fez uma série de pinturas intituladas de retirantes, aí, com os temas de caráter social, mostrando a vida do nordestino, o sofrimento, a migração, a luta pela sobrevivência, né? Em um lugar de muita escassez. E também ele retratou bastante a questão das brincadeiras infantis, né? Aí que a gente tem como referência da infância. E encerrando esse resumo aí da arte moderna, entramos então na arte contemporânea, certo? Mas vamos deixar isso aqui para um outro momento, para uma outra oportunidade, ok? E esta foi mais uma aula de artes visuais com a professora Vera Lúcia, sempre cuidando do jardim da sabedoria e ensinando com amor, porque conhecimento é poder.